Testemunho de Mateus a respeito do Senhor Jesus, que é o Cristo, capítulo 20. O Senhor Jesus, que é o Cristo, compara as pessoas que vão herdar o reino do Senhor Deus com os trabalhadores de uma vinha. O Senhor Jesus continuou falando e fez esta comparação. O reino do Senhor Deus é comparado ao dono de uma vinha que saiu da casa dele de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para trabalharem na vinha dele. O dono da vinha se comprometeu a pagar os trabalhadores o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por um dia de trabalho. E depois de fazer isso, o dono da vinha ordenou que os trabalhadores fossem trabalhar na vinha dele. Na terceira hora do dia, o dono da vinha saiu outra vez da casa dele e foi até a praça do mercado. Chegando lá, o dono da vinha viu alguns homens que estavam ali parados sem fazer nada. Então, o dono da vinha se aproximou desses homens e disse assim para eles: vocês aí, venham também trabalhar na minha vinha e eu vou pagar a vocês o que for justo. Aqueles homens aceitaram a proposta do dono da vinha e eles foram trabalhar na vinha dele. Ao meio-dia e também à 9ª hora do dia, o dono da vinha fez a mesma coisa com outros trabalhadores. E quase no final do dia, o dono da vinha voltou até a praça e ele viu ali outros homens que estavam ali na praça sem fazer nada. E o dono da vinha perguntou assim para eles: por que é que vocês estão aqui nessa praça o dia inteiro sem fazer nada? Aqueles homens responderam para o dono da vinha e disseram assim para ele: nós estamos aqui sem fazer nada, é porque ninguém contratou a gente para trabalhar. Então, o dono da vinha disse assim para aqueles homens: venham comigo vocês também para trabalhar na minha vinha. No fim do dia, o dono da vinha chamou o administrador dele e disse assim para ele: vai chamar os trabalhadores e faça o pagamento deles. Mas você deve fazer isso começando pelos trabalhadores que foram contratados por último e termine pelos trabalhadores que foram contratados primeiro. O administrador do dono da vinha chamou os homens que começaram a trabalhar quase no final do dia e deu a cada um deles uma moeda de prata. Então, os homens que tinham sido contratados primeiro pensaram que eles iam receber mais, porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Os trabalhadores que foram os primeiros a ser contratados pegaram o pagamento deles e começaram a resmungar contra o dono da vinha. Esses tais trabalhadores diziam assim a respeito do dono da vinha: esses homens que foram contratados por último, eles trabalharam somente 1 hora, mas nós trabalhamos o dia inteiro debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Então, o dono da vinha disse assim para aqueles trabalhadores que estavam reclamando dele: escutem, amigos, eu não fui injusto com vocês não, porque todos vocês concordaram em trabalhar para mim um dia inteiro por uma moeda de prata, sim ou não? E os trabalhadores responderam dizendo: sim, senhor. Então, pegue o pagamento de vocês e vão embora, porque eu quero dar para esses homens que foram contratados por último o mesmo que eu dei para vocês. Por acaso eu não tenho o direito de fazer o que eu quiser com o meu próprio dinheiro? Ou vocês estão com inveja de mim somente porque eu fui bom para com esses homens? O Senhor Jesus terminou essa comparação dizendo assim: assim também vai acontecer no fim dos tempos, porque todos aqueles que são os primeiros, eles vão ser os últimos, e todos aqueles que são os últimos, eles vão ser os primeiros. Depois de falar todas essas palavras para os apóstolos dele, o Senhor Jesus seguiu andando na direção da cidade de Jerusalém. E em um trecho do caminho, o Senhor Jesus chamou os apóstolos dele para um lado para falar com eles em particular. E quando todos os apóstolos do Senhor Jesus estavam em volta dele, o Senhor Jesus disse assim para eles:
Escutem com muita atenção o que eu vou falar para vocês agora. Nós estamos indo para a cidade de Jerusalém, aonde o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos sacerdotes e dos mestres da lei. E os mestres da lei e os sacerdotes vão condenar o Filho do Homem à morte e vão entregar ele para os romanos. Os romanos então vão zombar do Filho do Homem, vão bater no Filho do Homem e vão crucificar ele. Mas no terceiro dia, o Filho do Homem vai ser ressuscitado. Assim que o Senhor Jesus terminou de falar todas essas palavras para os apóstolos dele, então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou do Senhor Jesus junto com os filhos dela e se curvou na frente dele. O Senhor Jesus então disse assim para a mulher de Zebedeu: "O que é que você quer de mim, mulher?" E ela respondeu para o Senhor Jesus e disse assim: "Meu Senhor, eu quero que o Senhor prometa para mim que quando o Senhor se tornar rei de Israel, que o Senhor permita que esses meus 2 filhos se assentem um do lado direito do Senhor e o outro do lado esquerdo." O Senhor Jesus respondeu e disse assim para os 2 filhos daquela mulher: "Vocês 2 não sabem o que vocês estão me pedindo. Por acaso vocês também vão querer beber do mesmo cálice que eu vou beber?" Os 2 filhos de Zebedeu responderam para o Senhor Jesus e disseram assim: "Sim, mestre, nós queremos beber sim." O Senhor Jesus então disse assim para os 2 apóstolos dele, que eram os 2 filhos de Zebedeu: "Na verdade, vocês vão mesmo beber do mesmo cálice que eu vou beber, mas eu não tenho a autoridade para escolher aqueles que entre vocês vão poder assentar do meu lado direito ou do meu lado esquerdo, porque esses lugares foram reservados pelo meu Pai que está lá em cima no céu, e vai ser o meu Pai quem vai dar a honra de assentar nesses lugares para quem ele, o meu Pai que está lá em cima no céu, quiser dar." Quando os outros 10 apóstolos do Senhor Jesus ficaram sabendo o que os 2 filhos de Zebedeu tinham pedido para o Senhor Jesus, todos eles ficaram com muita raiva desses 2 irmãos. Sabendo disso, o Senhor Jesus chamou todos os 12 apóstolos para perto dele e disse assim para eles: "Todos vocês sabem muito bem que todos os governadores dos povos desse mundo exercem autoridade sobre as pessoas que pertencem a esses povos, e todas as pessoas que aqui nesse mundo são as mais ricas também exercem poder sobre as pessoas que são as mais pobres e mandam nelas. Mas entre vocês isso não pode de maneira nenhuma ser assim não. Mas ao contrário disso, todo aquele que entre vocês quiser ser o mais importante, que esse alguém seja o servidor de todos os outros. Do mesmo jeito, todo aquele que entre vocês quiser ser o primeiro, que esta pessoa seja o servo de todos os outros. Porque até mesmo o Filho do Homem veio aqui para esse mundo, não foi para ele ser servido por vocês não, mas o Filho do Homem veio aqui para esse mundo, foi para ele servir vocês e dar a vida dele, para que a vida de muitas outras pessoas sejam salvas." Quando o Senhor Jesus e os apóstolos dele estavam saindo da cidade de Jericó, uma grande multidão de pessoas estava seguindo o Senhor Jesus. Então, 2 homens que eram cegos e que estavam assentados na beira do caminho, ouviram alguém daquela multidão dizer que o Senhor Jesus estava passando por ali. E quando esses 2 homens que eram cegos ouviram essa pessoa dizer que era o Senhor Jesus que estava passando por ali, esses 2 homens começaram a gritar bem alto, dizendo assim: "Senhor Jesus, filho de Davi, tenha pena de nós." Mas as pessoas que faziam parte daquela grande multidão que estava seguindo o Senhor Jesus começaram a repreender aqueles 2 homens cegos e mandavam que eles calassem a boca.
Mas aqueles dois homens gritavam ainda mais alto e diziam assim: Senhor Jesus, filho de Davi, tenha pena de nós. Então o Senhor Jesus parou e ordenou que aqueles dois homens fossem levados até ele. E quando aqueles dois homens que eram cegos chegaram perto do Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse assim para eles: O que é que vocês querem que eu faça por vocês? Aqueles dois homens responderam para o Senhor Jesus e disseram assim: Senhor Jesus, nós queremos enxergar novamente. Nesse momento, o Senhor Jesus sentiu uma grande compaixão daqueles dois homens que eram cegos, e o Senhor Jesus tocou nos olhos deles, e no mesmo instante, aqueles dois homens que eram cegos voltaram a ver novamente, e daquele momento em diante, aqueles dois homens também passaram a seguir o Senhor Jesus.